né, que é a nossa 13ª aula, nós vamos fazer uma revisão geral, uma revisão zona, tá? A partir de análise de redação. Eu trouxe uma redação para a gente analisar, uma redação que tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Eu não trouxe uma redação nota 1000, porque às vezes a gente olha uma redação nota 1000 e a gente se apavora e pensa, né? Meu Deus, eu não sei escrever assim. Então, eu trouxe uma redação aí, mais ou menos, para a gente analisar alguns pontos bem importantes, tá? Mas antes disso, vamos dar uma conversada aí em alguns pontos, tá? Antes da gente analisar essa redação, vamos dar uma analisada em alguns pontos. Sintam-se à vontade para perguntar. Esse é o momento, se ainda tem alguma coisa para trás, né? Esses dias, boa noite, Lorene, tudo bem? Esses dias, alguns alunos falaram que é a primeira vez que estão tendo contato com a redação, né? Então, a cada ano vai mudando, as turmas vão mudando, e esse ano eu percebi que realmente, né, é o primeiro contato de muitos com a redação. Então, eu acho que esses pontos que eu trouxe para a gente conversar antes da análise da redação são bem importantes para quem está começando, né, para quem está dando esses primeiros passos, tá? Então, vamos lá. Fiquem à vontade para fazer perguntas, não tenham vergonha, se quiserem abrir o microfone também, né, vocês podem, tá? Esse momento é nosso. Vamos lá, então. Bom, vamos relembrar um pouquinho de estrutura de texto, né, porque de nada adianta a gente querer colocar repertório, a gente querer fazer uma baita, uma proposta de intervenção, se a gente ainda tem problemas lá na estrutura, né? A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a estrutura do texto. O texto dissertativo argumentativo, ele é escrito em 4 parágrafos. Menos que isso, mais que isso, não. São 4 parágrafos, né? E cada parágrafo tem o seu, a sua função, o seu papel, tá? Então, a introdução, né? Qual é o papel da introdução? A apresentação do tema e a apresentação da tese. Ponto. Tem isso aí na tua introdução? Tranquilo. Né? Desenvolvimento 1, defesa do argumento 1. Desenvolvimento 2, defesa do argumento 2. Isso, então, nos indica que nós temos que ter 2 argumentos. E aí eu já vou lançar uma pergunta. Hoje eu quero interação. Hoje eu toda a interação. Eu posso escrever ideias contrárias nesses meus desenvolvimentos? Já está me dando até calor. Por exemplo, assim, no D1 eu posso falar bem daquela questão, daquele tema, e no D2 eu posso falar mal? Alguém lembra? Vamos ver, a Vitória disse que não, a Ellen também. Exatamente, maravilhosas, é isso aí. A gente não pode fazer isso no texto dissertativo argumentativo, tá? Na tua prova do Enem e de outras provas também que nós faremos aí, que cobra o texto dissertativo argumentativo, a gente não pode fazer isso de um parágrafo falando bem, um parágrafo falando mal. E eu bato nessa tecla, gente, porque às vezes a gente desliza, né? Às vezes é um tema que
tem dois lados e a gente quer falar sobre todos, a gente quer falar sobre tudo, e não dá. A gente tem que se posicionar, tá? E isso sobre coerência e coesão, né? Porque isso configura um texto incoerente, a gente vai falar na semana que vem. Na semana que vem vocês têm aula comigo de novo. Vão ter que me aturar, tá? E a gente vai retomar essa questão da coerência e da coesão. Mas é só para frisar que a gente tem que seguir uma linha de raciocínio, né? Os meus argumentos, eles têm que estar ligados de alguma forma. Eles não podem ser coisas contrárias. Eles têm que ser coisas que se conectem, né? Que se articulem, como o professor Bernardo gosta de falar. Tá? E na conclusão, então, que é o meu último parágrafo, né? Todo texto, isso a gente aprende desde o ensino fundamental, né? Todo texto tem que ter começo, meio e fim. Então, o nosso começo é a introdução, o nosso meio são os desenvolvimentos e o nosso término ali do texto é a conclusão. O que tem que ter nessa conclusão? Posso botar ali uma frase de efeito, dizer, né, como o Bernardo trouxe naquela aula, que como é que ele tinha falado? Que a esperança é a última que morre, que o amor é o que nos move. Não, né? A gente tem um objetivo muito específico na nossa conclusão do Enem. É tentar solucionar os problemas citados durante o texto. Ai, né? Isso eu sei que pega, até porque nós temos uma competência inteira que avalia isso, né? Que é a competência número 5. Então, se tu ainda tá tirando nota baixa na competência número 5, é por isso, né? É porque a proposta de intervenção ainda não está de acordo com o que a prova pede. Por quê? Porque a prova pede uma proposta de intervenção, então que tu tente solucionar esse problema de forma bem concreta e bem detalhada. Então, lembrem sempre daquelas 4 perguntinhas que a gente tem que tentar responder na nossa proposta de intervenção para que ela fique bem detalhada. O que fazer, como fazer, quem vai fazer e para quê? Qual a finalidade daquela ação ali? Tá? E a retomada do tema, né? Relembrar o leitor sobre o que é. Sobre o que é mesmo meu texto? Faz de conta que ele esqueceu. Relembra lá no final. Isso aí tranquilo? Acho que tranquilo, né? Pelas redações que eu já olhei, que eu já corrigi, eu acho que isso aí tá tranquilo. Mas vale sempre lembrar. Tá. Aí eu pergunto para vocês, né? Tem que apresentar o tema e tem que apresentar a tese. O que é a tese? Ai, o que eu fiz aqui? O que é a tese? Bom, gente, a tese, ela é a breve apresentação dos meus argumentos, ou seja, do meu ponto de vista a respeito do tema lá na introdução. Então, quando eu tenho o tema, eu tenho o argumento 1, eu tenho o argumento 2. E quando eu falo de tese, eu falo disso. Eu falo dessa breve apresentação, de um resumo do que será falado no D1 e do que será falado no D2. Tá? Isso ainda falta em algumas redações aí. Então, né, espero que com essa aula a gente consiga sanar essas dúvidas. Vamos ver num texto, né? Acho que é melhor vendo, enxergando, visualizando isso. Como vocês sabem, eu gosto de coisas bem coloridas, faço marcações para que a gente consiga visualizar. Então, vamos ler essa introdução e vamos tentar marcar, vamos tentar ver o que são essas cores aí que eu coloquei, tá? Olha só. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Uma baita introdução, essa sim é de um texto nota 1000, se eu não me engano, o outro texto que a gente vai analisar que não é. Mas uma baita introdução, muito boa, até demais, né? Não precisa tudo isso. Mas agora eu quero saber de vocês. O que é o que está em vermelho? O que é o que está em verde? E o que é o que está em roxo? O que será? Conseguem identificar já?
percebam que o que está em preto ali, primeiramente, é só uma contextualização, né? É só a forma como essa pessoa achou de contextualizar, tá? De introduzir o assunto, né? E aí, pessoal? Pense naquilo que eu falei, né? Na introdução, a gente tem que apresentar o tema e apresentar a tese. Isso aqui foi uma redação nota 1000. E aí? Tem essas coisas? Em que cor? A Vitória falou. Eu não tinha visto que vocês tinham falado. Que se em verde é o tema. A Loreni disse que tese 1 e tese 2, tá? Mas que cor? Deixa eu baixar aqui. Não tá baixando. Vermelho é o tema? Muito bem, Ellen, exatamente. O que a gente tem em vermelho é a apresentação do tema, exatamente. A gente tem que deixar claro para o nosso leitor qual é o tema. E eu bato nessa tecla também, porque muitas vezes a gente vai escrevendo achando, não, mas quem está lendo sabe sobre o que é. Não interessa. A gente vai ter que apresentar como se aquela pessoa não soubesse, tá? Então, o que está em preto, primeiramente, é só uma contextualização, foi a forma que essa pessoa achou, né, melhor forma que ela achou de começar a introduzir, né, de começar o texto. E o que está em vermelho é o tema, tá? Esse foi o tema lá de 2019, que foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí tá ali, ó, semelhante a essa época, ao conectivo, né, ligando essas duas informações. No contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Ó, a Lorene tá escrevendo, vamos esperar. Eu acho que a minha internet tá meio ruim hoje, tá? Sei lá. Agora sim, verde, tese 1. Isso, a tese é o nome que se dá a essa breve apresentação dos argumentos, mas é exatamente isso. O argumento 1 é o que está em verde e o argumento 2 é o que está em roxo. Então, a tese é isso que está em verde e o que está em roxo, entendeu? Quando a gente apresenta brevemente sobre o que a gente vai falar. Então, lendo essa introdução, a gente consegue deduzir que o D1 vai ser sobre o que está em verde, a concentração das salas, né, nas regiões mais desenvolvidas economicamente, e que o D2 vai ser sobre os preços exorbitantes, tanto dos ingressos quanto das vendas que acontecem dentro dos cinemas. Tá? Perfeito, isso aí, maravilhosas, afiadíssimas. Agora, tá, é isso então, né? Só relembrando, vermelho é a apresentação do tema, verde argumento 1, roxo argumento 2. Outros pontos importantes que a gente também tem que ter em mente quando a gente vai escrever a nossa redação, se a gente quer tirar uma nota boa, se a gente quer arrasar na prova do Enem. Um texto para que o corretor, assim, olhe, né? Pegue aquele texto, abra aquele texto, não é pegar, né? Porque é no computador. Mas para que ele abra aquele texto e ele já, gostei. Ele tem que ter de 25 a 30 linhas, né, gente? Um texto com muito menos que isso não chama muito a atenção do corretor, vamos combinar. Porque olha tudo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que defender os nossos argumentos. E é muito difícil que a gente faça isso em 15, 20 linhas, né? Pô, apresentar o tema, apresentar a tese, defender os meus argumentos e resolver o problema em 20 linhas é muito pouco. Então, né, vamos tentar escrever aí nessa base de 25 para cima, né? Até ali as 30 linhas, respeitando sempre os espaços da folha. Bom, e quantas linhas por parágrafo? Eu posso escrever um parágrafo com 15 linhas e um parágrafo com 4? Claro que não, né? A gente vai ter que ter ali mais ou menos uma média de linhas por parágrafo, e essa média é de 5 a 9, né? Menos de 5 é muito pouco, muito pouco. Até porque nós temos que ter, olha lá, a última coisa que eu escrevi, né? No mínimo 2 períodos por parágrafo, tá?
Mais de 9 também é muito. Então, a gente fica ali no 6, 7, né? A conclusão com 8, tá? Por aí, mais ou menos. A gente, eu falo com as mãos, tá? Falo mais com as mãos do que com a boca. Quem tá acompanhando aí já sabe, né? O título no Enem, ele é opcional. Então, nesse primeiro momento, quem sabe, né? Vamos frisar aí, vamos focar nas coisas que a gente tem mais dificuldade e mais para o final, mais perto da prova, a gente pode trabalhar a questão do título, mas ele é opcional, diferente de outras provas, como, por exemplo, a prova, né, do PAV, que o título vale nota. Então, acaba que tu tem que colocar, né? Ele não é opcional, porque se vale nota, a gente bota, tá? Mas no Enem ele é opcional. Marcação adequada de parágrafos, pois dei uma olhada lá nas redações e vi que algumas pessoas, né, ainda não marcam muito bem os parágrafos. Então, aquela coisa de deixar um dedinho no começo de 4 parágrafos, né, mais ou menos um dedinho no começo do parágrafo, porque a gente tem que olhar o texto e conseguir enxergar, ó, 4 parágrafos, entendeu? Então, a gente deixa esse espacinho para não confundir o leitor. O que é introdução, o que é D1, o que é D2, não se sabe. Então, a gente tem que marcar bem bonitinho o parágrafo. Tá? A estética do texto é a primeira coisa que o corretor vai ver. É a estética. Ele abriu o texto e ele já tem que ver pontos positivos. Estrutura legal, um número de linhas legal. Então, por isso a importância da gente retomar esses pontos. Outra coisa, né? A gente tem que escrever. Esses dias eu estava vendo uma pessoa, eu nem conhecia a pessoa, mas eu entrei no Instagram dessa pessoa por causa de outra professora que colocou, e eu achei muito interessante o que essa pessoa estava falando, né? Em relação a escrever, entendendo que a gente não está escrevendo para um leitor qualquer. A gente está escrevendo para um corretor, para uma pessoa que vai abrir o teu texto única e exclusivamente para corrigir, né? Para dar canetaço. Tá? Então, essa é uma consciência que a gente também tem que ter, né, quando a gente escreve, quando a gente está aí se preparando para a redação do Enem. Saber que a gente não está escrevendo para um leitor aí que vai, né, ler o meu texto e tá, ok, vai guardar. A gente está escrevendo para uma pessoa que vai corrigir, que está ali para isso. Né? E então, a gente tem que ter essa consciência aí. Saber as competências. Hoje, por milagre, eu não trouxe nos slides as competências, né? Eu sou a chata que vive falando das competências do Enem, mas a gente tem que saber, porque a gente tem que saber a partir do que a gente vai ser avaliado, né? Se eu perguntar agora aí para vocês, o que avalia a competência número 3 do Enem? Só quero ver. Sim, tu te sentes conosco, isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Bom seria que sim, né? Que visse assim, porque a gente é bem chatinho na correção. Vocês não sabem quem é quem, né? Mas a gente é bem chatinho na correção. Medinho. Porque tem que ser, né? A organização. A organização. Tem a ver, Ellen. Tem a ver. Mais algum palpite? O que é a terceira competência do Enem? Sem pesquisar, né? Sem pesquisar. A organização. Tem a ver. É um assunto que vocês já conversaram com... Olha as dicas, né? Já conversaram com o professor Bernardo e conversarão também comigo. Teremos mais umas aulas aí sobre isso. Eu adoro falar sobre isso, inclusive. Rodrigo, a coerência e a coesão é competência 4, hein? Competência 4. Vanessa estava escrevendo. Muito bem, Vanessa, isso aí. É a escolha, né, e a defesa dos argumentos de vocês. Então, claro que tem a ver com organização, né, Ellen, porque é a escolha dos argumentos, então isso, né, tem a ver com a organização do texto de vocês, mas muito bem, é a argumentação, tá? É o poder, né, de argumentar. Então, é aquela coisa
vocês. O leitor, né, o corretor, tem que terminar de ler o texto e pensar, pô, esse aí defendeu mesmo, hein? É isso que ele pensa. Às vezes a gente até fica meio na dúvida, mas na hora de escrever o texto a gente tem que fingir que a gente é mestre naquilo ali, que a gente sabe tudo sobre aquilo ali. A gente tem que ser bem convincente, tá? Isso é muito importante. E se vocês pegarem redações nota 1000, vocês vão ver que é uma característica mesmo. Isso é bem avaliado, é a argumentação. Eu amo falar sobre a argumentação e depois, né, mais para frente, a gente vai ter mais uma aula comigo sobre isso. O poder de argumentação é crucial na hora da prova. Não sair daquela letra ilegível, tá? Só para eu terminar, concluir o raciocínio, né, gente? Porque eu leio e vou para outro, e volto e vou para outro, tá? Já me perdi. Me perdi. Vamos lá. Letra ilegível perde pontos. Letra ilegível. O que acontece quando o leitor, o corretor, não entende uma palavra? É como se ela não estivesse ali. Ela é desconsiderada. Se acontece uma, duas vezes durante o teu texto, né, tem ali umas palavras que ele não entende, tá, ok, né, ele não vai considerar aquelas palavras ali, vai acabar perdendo ponto na coerência, na coesão, porque aquilo ali vai ficar incoerente. Só que aí imagina se o texto inteiro está ilegível. Bom, se o texto inteiro está ilegível, é nota 0, tá? É um dos fatores que zera a redação. Letra ilegível, porque se ele não consegue ler, ele não tem como avaliar. Então, olha aí a dica para quem tem probleminha com a letra. Caderno de caligrafia. Caderninho de caligrafia. Vamos lá, que ainda dá tempo. Tá? Porque não conseguiu ler uma palavra. Ah, beleza. Agora, olhou para o texto de vocês e não conseguiu entender nada. 0. Eu tento fazer a letra bem apertada para conseguir caber tudo, mas às vezes tem medo de ficar difícil de ler. Rodrigo, eu sempre sugiro assim, quem tem letrão vai ter que diminuir. Porque quando a gente tem letrão, né, quando eu comecei a escrever, eu tinha, mas aí depois, no final do ano, já estava assim, ó, minúscula, né? Até isso é uma coisa que a gente tem que treinar, né, pessoal? Até isso, porque isso também faz parte da estética do texto. Então, ele tem que bater o olho na letra de vocês. Olha quanta coisinha chata, né? Mas é. A pessoa tem que bater o olho na redação de vocês e também enxergar uma letra legível. Não pode ser nem muito grande, né, um garrancho, como a gente chama, nem muito pequenininha, porque se for muito pequenininha, ele não vai conseguir ler. Então, a gente, na hora, para escrever uma boa redação, a gente tem que ter uma letra ali, né, pequena, não minúscula, tô falando de pequena, né, para caber tudo que a gente quer falar. Porque se a gente tiver uma letra enorme, a gente vai fazer, sei lá, uma introdução, por exemplo, com 5 linhas, mas as letras já vão ser enormes e a
que a gente tem que desenvolver e melhorar com o passar do tempo. A gente vai ter que fazer uma letra pequena, legível, aí tem que cuidar isso aí que o Rodrigo falou, né? Porque às vezes a gente escreve pequeno, fica muito perto uma da outra, e parece que é uma palavra só, e na verdade são mais. Assim, ó, é a prática, né, gente? É a prática, é praticar, porque sem a prática a gente não vai conseguir melhorar essas coisas, né? Vejo muitos alunos aí que, vou escrever de 15 em 15 dias, vou escrever uma vez no mês. Não rola, né? Não rola. Se a gente quer tirar uma boa nota, é a prática. É o hábito de escrever. É escrever uma redação por semana. Mais do que isso, eu também não aconselho, né? Não aconselho que a gente escreva um monte de redação, 2, 3, 4, 5. É muita cobrança, mas uma redação por semana é o ideal. Bom, e, né, por último desses pontos extremamente importantes, é o mínimo de 2 períodos por parágrafo. Então, nós temos 4 parágrafos e eles não podem ser escritos em um único período, ou seja, somente o ponto final. Então, a pessoa vai lá e escreve 5, 6, 7 linhas sem colocar um ponto final. Sem colocar 2... coloca, no caso, só no final, né? Escreve 6, 7 linhas, bota o ponto só no final. Não tem, só tem vírgula, mas não tem ponto. Isso é muito ruim. Tanto para coerência e coesão, quanto para a competência número 1, que é a questão da gramática mesmo, né? Da norma culta, da estrutura de texto. Então, assim, ó, escreve um pouquinho, bota um ponto final, escreve mais um pouquinho, tá? No mínimo 2 períodos. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Só quero ver, hein? Só quero ver. A gente pode... Eu não sei se a gente já falou sobre isso. Se a gente já falou, vocês vão acertar a resposta, né? Nós podemos fazer perguntas durante o nosso texto? Dissertativo argumentativo. Ó. Estão afiadinhos, né? Estão bem afiadinhos. Que bom, coisa boa. Porque é argumentativo e tem que mostrar o seu argumento. Exatamente. O ideal é que não façamos. Quando a gente tem essa vontade de colocar uma pergunta, né? Porque às vezes a gente acha que fica né, legal colocar uma pergunta para fazer o leitor refletir. Gente, quando a gente pensa em botar uma pergunta, a gente bota direto a resposta. A gente não bota a pergunta, justamente porque é um texto dissertativo argumentativo que exige, né, uma objetividade, uma precisão naquilo que a gente está falando, ter certeza do que a gente está falando. E aí, quando a gente coloca a pergunta, fica aquela coisa, né? Fica aquela coisa que parece que é uma dúvida, parece que a gente não sabe a resposta. Então, ao invés de colocar a pergunta, a gente coloca a resposta. Vamos lá. Outros elementos, então, né, que a gente tem que relembrar que tem que ter no nosso texto: coesão e coerência, que eu não vou ficar batendo nessa tecla hoje, porque vai ser semana que vem, então me aturem semana que vem. Argumentação, né, e eu até coloquei em caixa alta aí, ó, defesa dos argumentos, defender. Eu tô louca pela aula de argumentação, porque adoro, né? Fico bem louca. Uso da norma culta, né, e aqui, inclusive, também vamos pontuar a repetição de palavras. Muito cuidado. Usem pronomes ao invés de repetir as palavras. Pesquisem sinônimos, tá? Pesquisem sinônimos. É o momento de vocês pesquisarem. Eu sou a favor da pesquisa. Agora, né? Claro que mais perto da prova vamos tentar escrever sem pesquisa. Mas agora eu sou a favor da pesquisa. Porque é o momento de vocês absorverem as coisas. É agora. Tá? Não é no dia da prova. É agora. Vocês estão estudando, vocês estão escrevendo, então pesquisem. Acha que dá repetir muito a palavra X. Pesquisa sinônimo da palavra X, tá? A impessoalidade é um elemento crucial. O texto dissertativo argumentativo tem que ser impessoal,
apesar, até meio contraditório, né? Porque no mesmo tempo que a gente tem que argumentar em cima do que a gente pensa, a pessoa que está lendo, em momento algum, pode enxergar o eu, né? Eu acho que tal coisa, não. Só que a gente também tem que evitar o nós, e o nosso, né? Usam muito o pronome possessivo nosso, o nosso país, o nosso, não sei o quê. Vamos evitar verbos conjugados na primeira pessoa do plural, tá? Devemos tal coisa, podemos. Não, vamos evitar. Vamos ser bem pessoal, vamos ser bem formal, tá? Ao invés do podemos, vamos botar um pode-se, tranquilo. Outro ponto, né, que a gente teve aquela aula. Gente, naquela aula eu tava vestida, eu queria estar vestida de caipira, né? Que era no dia lá do São João. Depois, na gravação do YouTube, eu vi que não apareceu as minhas pintinhas, eu fiquei feia. Parece que eu tava assim, que eu não tava caracterizada, que eu tava feia mesmo. Eu tava carinha de criança, 2 colinhas aqui. Não, assim, ó, gente, olha, que decadência. Por que ninguém me avisou, tá? Obrigada, Loreni. Mas assim, ó, depois olhando aquela aula, eu fiquei, não. Por que as criaturas não me avisaram? Que eu estava passando vergonha. Prometo que pro ano que vem eu melhoro, tá? Ano que vem eu melhoro. Vamos pendurar umas bandeirinhas, sei lá. Mas, gente, então lembrem daquela aula de repertório sociocultural que a gente teve, né? De repertórios bem populares. Eu gosto muito de trabalhar com repertórios populares. Admiro muito a filosofia, mas eu sou dos repertórios, gosto que os alunos coloquem citações filosóficas e tudo mais, mas eu sou do repertório popular, eu sou da música, da série, do filme, porque eu acho que isso a gente vai lembrar, é mais fácil da gente lembrar, né, no dia. Mas enfim, vai depender do tema. Cuidado com os repertórios que já estão batidos, tá? Tem muito repertório aí muito batido já, porque as pessoas veem os repertórios das redações nota 1000 e querem colocar em qualquer tema, né? Só porque a pessoa tirou nota 1000. Calma, relaxa, não é bem assim. Não é porque a pessoa não tirou nota 1000 porque ela usou aquele repertório, entendeu? Ela tirou nota 1000 por causa do texto inteiro. Só que as pessoas vão lá e ficam colocando o repertório de pessoas que tiraram nota 1000. Relaxa, não é isso aí. Qualquer repertório que esteja bem relacionado ao tema e bem conectado, né, com conectivos certos, é um repertório válido, tá? E a professora Bruna também deu aula de repertório sociocultural, tá? Eu estou aqui, eu falei para vocês do meu caderninho de intertextualidade, eu acho que chegou naquele dia, nem deu. Eu acho que não deu tempo, né? Porque eu me passo falando, eu acho que não deu tempo. Mas eu tenho um caderno, né, gente? Eu tenho um caderninho que é o meu caderninho da intertextualidade. Eu vejo alguma série, eu vejo algum filme, alguma música. Olha só, eu tenho uma música aqui que eu passei toda pro meu caderninho. Então, tem coisas que eu vou analisando durante a vida, né? Durante os dias aí, leituras que eu faço, e eu vou colocando aqui no meu caderninho. E isso é uma dica que eu tenho aí, que eu sempre dou para todo mundo, né? Eu acho que aquele dia não deu tempo, por isso que eu não falei. Eu ando bem esquecida, gente. Eu não sei se eu já falei com você sobre esse caderninho. Mas é bem importante a gente ter, tá? Um lugar onde a gente coloca os nossos intertextos, seja no caderno, seja no celular. É que eu não me adaptei a colocar coisas no celular ainda. Não deu, ainda não rolou usar coisa no celular, né? Mas agenda, Google Agenda, admiro quem usa. Eu não consigo. Eu na agenda aqui, ó, com 2 agendas aqui do meu lado, porque eu escrevo, né? E aí a gente vai colocando nos nossos repertórios. Eu tenho citações aqui, tenho músicas, tenho séries, tenho uma lei aqui que foi aprovada, escrevi. Vamos fazendo isso, vamos construindo isso, tá? E aí, quando vocês forem escrever o texto de vocês tenham esse caderninho junto com vocês, né? Vocês podem também dividir em eixos temáticos, que vocês vão trabalhar os eixos temáticos, ainda não sei se vai ser comigo ou se vai ser com o professor Bernardo, ou quem sabe uma aula com os dois, né? E nós vamos trabalhar os eixos temáticos, e aí vocês podem ir colocando os repertórios no caderninho e colocando a que eixo temático ele pertence, né? É um repertório que vocês podem usar na saúde, é um repertório que vocês podem usar na educação, é um repertório que vocês podem usar na cultura, entendeu? Olha o que a Vitória disse. Para usar uma música seria com um pedaço da letra? Interessante, Vitória. Quando a gente vai usar uma música,
Não precisa necessariamente, tu podes colocar o trecho da música, pode, entre aspas, né? O trecho da música, sempre entre aspas, mas tu pode citar sem ser citando a letra de fato, né? Tu podes dizer, na música tal, do fulano de tal, ele expressa tal ideia. Não precisa copiar exatamente como tá na música. Se tu sabe, né? Se tu tens decorada a música, tranquilo, mas é bem livre, tá? Bem livre. Tu podes falar da vida do cantor, não necessariamente de uma música específica. Tu podes falar de um álbum do cantor, entendeu? Bem tranquilo, bem livre. Sei lá, o cantor tal é conhecido por fazer críticas sociais, né? Usa o cantor, usa, né, a obra do cantor. Bem livre. E lá nos nossos slides dessa aula que eu dei de repertório sociocultural, que está lá na nossa pasta, vocês têm bastante exemplo disso. Aí tem músicas lá, tem umas músicas. Eu acho que as músicas que eu botei eu citei pedaços. Aí tu vê lá. E a proposta de intervenção bem detalhada, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos então para a análise. Vamos analisar uma redação que tem bastante erro. Essa já vou dar esse spoiler, né? Essa redação tem bastante erro. E aí eu quero que vocês pontuem, eu quero que vocês sejam bem malvados e malvadas e critiquem a redação, mas também falem os pontos positivos, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Então, o tema dessa redação era sedentarismo. O grande mal do século? Era uma pergunta. Então, né, durante o texto, essa pessoa tinha que ir colocando os argumentos, tentando responder essa pergunta. Então, olha só. O sedentarismo, isso é a introdução. O sedentarismo é... tá, só mais uma observação antes de ler. Eu não modifiquei as ideias da pessoa. A única coisa que eu coloquei foram crases que não tinha crase, e aí me deu uma coisa, eu tive que colocar as crases, tá? Porque senão eu fico nervosa. Então eu acrescentei as crases que faltavam. O resto eu não mexi em nada, tá? Então, olha só. Ai, que calor. O sedentarismo é considerado uma pandemia moderna que atinge atualmente mais de 46% dos brasileiros. Está vinculado à obesidade e a outras doenças que essa traz consigo. Um governo ausente, somado ao progresso do mundo tecnológico, agravam essa problemática que devem ser combatida através de políticas públicas. Tchararam. E aí? Me conte. O que está errado? O que está bom? Tem tese? Bom, é uma introdução. Tem que apresentar o tema e tem que apresentar a tese. Tem isso aí? Faz isso aí? Ó, a Carolina diz que falta conectivo. Eu também acho. E aí, pessoal? O que vocês acham? Vou chamar por nome, né? Olha eu. Trichato. Tem um pessoal que fica bem quietinho, né? É certo chamar de pandemia moderna? Pois é, né? Eu achei meio demais. Eu achei meio demais. A parte do essa traz consigo parece meio estranha. Tá um pouco curto. Ai, adoro. Vocês vão falando, vão achando coisa até às vezes que nem tem. O que devem não concorda. Tu falarias do excesso de trabalho e do mau hábito. Ótimo, ótimos argumentos. Muito bons. Tá, e quando a gente traz um dado assim, a gente não tem que trazer a fonte. Tá, a pessoa fala que o sedentarismo é considerado uma pandemia moderna, que eu achei um pouco demais, mas que atinge atualmente, né, mais de 46% dos brasileiros. O que isso está com base no quê? Não me traz a fonte. Isso é um baita de um erro. É muito grave não trazer a fonte.
Acho que o está poderia ser substituído por pode estar. Daria para estar o filme. Ah, é verdade. É verdade. Legal. Bom repertório, Augusto. Tá, mas vamos lá. A introdução tem que ter a apresentação do tema e a apresentação da tese. Tem? Tem a apresentação do tema e tem a apresentação da tese. Cadê a tese? Tem tese aí? A gente recém viu, né, o que é a tese. Breve apresentação dos dois argumentos. Tem ou não? Tema sim. Eu adoro esse momento. A Ellen falou que sim. O Rodrigo falou que sim. Tem, né? Tem. Mas eu fiz algumas marcações, então, no próximo slide para a gente dar uma conversada. Primeiramente, essa questão da fonte. Gente, quando a gente traz um dado, a gente tem que trazer a fonte. Se a gente não trouxer a fonte, ele não é considerado. Porque nada vai me assegurar que aquilo é verdade. Então, assim, ó, trouxe dado, traz fonte. Tá? Porque sim, fonte, vozes da minha cabeça. Fonte, inventei agora. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, fonte do troço, por favor. Confia, só confia, só confia. Pelo amor de Deus. Não. Outra marcação que eu fiz, vamos lá, tá? Esta pode... acho que foi a Vanessa que tinha dito, né? Que poderia ser, pode estar vinculado à obesidade. Tá, também. Está vinculado à obesidade e outras doenças que traz consigo. Alguém achou estranho o traz consigo, né? Meio formal, né? Poderia ser de outra forma, também informal, concordo. E aí o que eu marquei em roxo seria o argumento número 1. Ó comigo. Seria o argumento número 1. E o que eu marquei em... que laranja, né? Seria o argumento número 2. Tá? Então, o argumento número 1 dessa pessoa seria um governo ausente. E o argumento número 2 seria progresso do mundo tecnológico. E depois, claro, marquei em vermelho isso que não está concordando, né? Olha a concordância aí que vocês estudaram em português, que eu sei que vocês estudaram em português, tá? Porque eu fico de olho no YouTube também, nas aulas dos profs aí. Então, não está concordando, né? Deveria ser um governo ausente, somado ao progresso do mundo tecnológico, agravam essa problemática que deve ser combatida. Porque quem é que deve ser combatida? Essa problemática. Então, deve ser combatida através de políticas públicas. Tá, até aqui ok. Então, nos dá a entender que essa pessoa, no D1, vai falar sobre um governo ausente. Concordam? Vamos ver se ela falou. Então, desenvolvimento 1. No final tá o link onde esse texto se encontra, tá? É um texto de um banco de redações aí da internet, né? O avanço da tecnologia... cadê o governo ausente? O avanço da tecnologia é um coeficiente que veio a favor do sedentarismo. As pessoas, ao invés de se exercitar, preferem gastar horas em seus celulares e televisões, por exemplo, ao invés de gastar... Eu não consigo enxergar muito aqui do lado. Não sei se está gastar ou gastarem. Minutos praticando algum tipo de exercício. Além disso, o preço... eu não enxergo o lado, assim, eu não enxergo as últimas letras, mas eu acho que é o preço a se pagar, né? O preço a se pagar por academias ou por qualquer outro tipo de aula esportiva deve ser, não enxergo. É muito elevado e inacessível à grande camada da população, que vem aumentando cada vez mais em números relacionados à obesidade, diabetes, insuficiência cardíaca, respiratória, dentre outras. Vamos lá. D1, o que a gente tem que primeiro analisar? Ela está falando do primeiro argumento que citou na tese ou não? Não. Que era o governo. Isso aqui que ela está falando era o argumento 2, né? Lembrem que era o argumento 2. E a gente tem que seguir uma ordem, tá? Trouxe esse texto justamente por isso, para que vocês enxerguem que... Não só por isso, né? Mas um dos motivos foi por isso. Porque a gente tem que citar... a gente tem que colocar no nosso D1 e no D2 na ordem que a gente citou na tese. Então, lá na tese estava primeiro o governo, depois o avanço da tecnologia. Então, já não está legal. Isso aí já descontaria pontos, porque não está na ordem, tá? E aí,
Argumentação. Como é que tá a argumentação dessa pessoa? Tá boa? Tá ruim? Bem meia boca. Sinceridade. Fica falando sobre várias coisas ou não? E aí, o que vocês acham? Quero saber. O avanço da tecnologia, o coeficiente. Tá. As pessoas, ao invés de se exercitar, preferem gastar. Olha que direto, né? Que gastar horas em seus celulares, televisões, ao invés de gastar alguns minutos praticando algum tipo de exercício. Além disso, o preço a se pagar por academias ou qualquer outro tipo de aula esportiva é muito elevado, não enxergo, inacessível. Ah, olha só, Carolina. Uhum, também acho. Parece que colocou mais um problema que nem tinha citado, né? Falou da tecnologia. Não achei ruim, mas dava para melhorar. É aquela coisa, né? Mais ou menos. Tá, eu também acho que. Acho não, né? É o que tem que ser num texto que quando a gente vai defender os nossos argumentos, a gente não pode ficar citando um monte de outra coisa. A gente tem que focar, né? Tem que focar. Se eu vou falar da tecnologia, vou falar da tecnologia. E isso, gente, entra num assunto que é o projeto de texto, né? A importância da gente planejar o nosso texto antes de escrevê-lo. Às vezes esse tipo de coisa acontece porque a gente não planeja, né? A gente vai escrevendo o que vem na cabeça. E aí acaba fugindo, acaba tangenciando, né? Então a gente tem que pegar uma folhinha antes de escrever o nosso texto e planejá-lo. Tem que planejá-lo. O que vai na introdução, o que eu vou falar no D1, o que vai no D2, sabe? Tem que fazer isso. Tá? Então, realmente, eu também acho que falou sobre muita coisa. Se era o avanço da tecnologia, tinha que ficar focando na tecnologia, né? Se a pessoa vai falar sobre o valor da academia ou qualquer outro tipo de atividade esportiva, aí seria já um outro argumento, né? Muito interessante, por sinal. Pô, seria um bom argumento falar sobre essa falta de acessibilidade, né, ao exercício físico, mas não era, sabe? Não era o argumento que ela citou na tese. Então, eu coloquei aqui, ó, essa repetição do ao invés de, né? Ao invés de, muito perto. E outra coisa que ela não trouxe, essa pessoa não trouxe a fonte, ó. Fala que está aumentando cada vez mais em números relacionados à obesidade, diabetes, insuficiência cardíaca, respiratória. Não trouxe a fonte, né, também. Essa pessoa tem um probleminha com as fontes. Não rola as fontes. E conectivo também, né, gente? Falta conectivo aí. Falta conectivo. Vamos lá, então, para o D2. No D2, era para ela falar sobre a tecnologia, né? Mas tá, digamos, então, que ela vai falar sobre o governo ausente. Eram os dois argumentos dessa pessoa. Vamos ler. Eu não consigo passar isso aqui mais para cá, será? Para conseguir enxergar. Acho que não. O que eu fiz, gente? Eu não sei o que eu fiz. Tá, deu. Esqueçam esses últimos segundos. Eu não sei mexer nisso aqui. Tá. Ó, no Brasil, 33,5% das crianças sofrem sobrepeso e obesidade. A educação física culpou os educadores. Vamos ler. Ó, a educação física presente no currículo escolar de crianças e adolescentes ainda não cumpriu com seu objetivo. Fica evidente que as aulas são mais teóricas do que práticas, na verdade, já que os alunos não exercitam aquilo que aprendem. A falta de um, não sei, não sei, acho que é né? Um nutricionista nas escolas para atenderem seus alunos também mostra o quão preocupante, o quão é preocupante a ausência de uma educação alimentar na vida desses jovens.
Esses também hoje preferem ir até a escola de carro ou de ônibus pelo fato da caminhada até a escola ter se tornado algo perigoso devido à falta de segurança. E aí? Mais uma vez, falta a bendita da fonte. Socorro. Não sei também, Augusto. Essa mínima ideia. Sem fonte, sem conectivo. Esse parágrafo tá brabo, né? Esse parágrafo não dá para defender muito. Adoro. Esses também hoje, onde que tá isso? Esses também hoje preferem. Que tá para não repetir, né? Alunos, mas falou alunos nas escolas, seus alunos. Seria para não repetir alunos, né? Esse tá ruim mesmo. Vamos por partes. Conectivo já começa no começo. Olha eu, né? Já tem que ter conectivo no começo do D2. Por quê, gente? Por que tem que ter conectivo no começo do D2? Porque a gente tem que articular os parágrafos. A gente tem que ligar os parágrafos de alguma forma. Então, o D2 tem que estar ligado ao D1. Então, a gente coloca conectivo. Somado a isso, além disso, ademais, porque senão parece que um parágrafo fala sobre uma coisa, o outro fala sobre outra coisa totalmente diferente e não tem essa articulação. E tem que ter, tá? Eu logo de cara, quando pego uma redação, olho para o começo do D2, se tem ou não conectivo. Olha aí a chata, ó. Pego e olho, tem conectivo no começo do D2 ou não. Tem que ter, tá? Bom, fonte, adeus, mandou lembranças, não tem. E realmente, esse parágrafo tá difícil de defender, porque em momento algum falou, né, pelo menos de forma direta, não falou sobre o governo ausente, que era um dos argumentos. Tem problema de coerência e coesão, olha ali, ó, a falta de um nutricionista nas escolas para atenderem, tá, mas é um nutricionista, então, para atender, né, seus alunos, também mostra o quão é preocupante, tá fora de ordem, né, o quão preocupante é a ausência. Problema na ordem, né, na sequência das palavras para que tenha sentido. Falou de várias coisas, né? Falou sobre a educação física, né? Sobre os educadores, sobre, né, problemas na educação. Falou sobre a questão da alimentação e falou sobre a segurança também, porque tá perigoso de ir para a escola caminhando. Então, assim, não dá. Mais uma vez, isso mostra... O texto poderia estar bom. Essa pessoa traz coisas muito boas, dados muito legais, argumentos que, se fossem bem desenvolvidos, estariam bem bons, né? No entanto, mistura muito. Em um único parágrafo, a pessoa falou da educação física, da alimentação, né, do nutricionista na escola e da segurança. Não dá, tá? Então, isso é para vocês perceberem que, assim, ó, às vezes a gente tem um monte de ideia na cabeça, mas não são todas que vão para o papel. Não são. Tá? Por isso, a importância de pegar uma folhinha e ir escrevendo. Eu vou falar para vocês como eu fazia quando eu tinha o hábito de escrever toda semana para redação, para, né, escrever redação para passar na universidade, para entrar na universidade. Eu lia, né, os textos motivadores, lia de novo, e aí eu lia de novo, marcando, pensava, parava uns minutos para pensar, e depois eu pegava uma folha e escrevia tudo que vinha na minha cabeça. Tudo. Depois eu avaliava e eu riscava tudo que não tinha a ver. Porque, claro que vinha na minha cabeça umas viagens, umas coisas que não tinha nada a ver. Então, eu riscava essas coisas que não tinham nada a ver. E deixava ali só o que realmente importava. E que realmente ia para o meu texto. E aí eu fazia o meu projeto de texto. O que vai na introdução, o que daqui que eu... Né, eu tinha uma folha cheia de informação. O que daqui vai para a introdução, o que daqui vai para o D1, o que vai para o D2, o que vai para a conclusão. E já esquematizava a minha conclusão também, de acordo com os meus argumentos. Isso eu acho que é uma boa, assim. Tem todo um processo antes de escrever o texto. Não é sentar e escrever. Não é. Quem acha que é sentar e escrever
tá equivocado. Tem muita coisa antes. Primeira coisa, pensar. Segunda coisa, anotar o que vem na cabeça, né? E depois ir selecionando. Aí entra o que acho que foi a Ellen que falou da organização, das ideias. Esse texto está desorganizado. Ele poderia estar muito bom, mas ele está desorganizado. Tá?